Outro Olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Hoje nós vamos lançar um outro olhar, como pede o nome do nosso programa, para as pautas políticas ou jurídicas que têm perspectiva cristã. Perspectiva cristã porque tem relação com a crença e com os valores da grande maioria dos brasileiros que tem essa fé, mas que significa também uma visão de mundo, uma compreensão do ser humano, da dignidade da pessoa e que, ao contrário do que muitos pensam, isso sim também tem a ver com a política. É legítimo que os cristãos participem da política porque toda religião, evidentemente, tem uma dimensão ética. O Estado é laico, isso virou um mantra, e é verdade, é mesmo, mas a sociedade é plural, é diversa e é majoritariamente religiosa, temente a Deus. Então, Estado laico não significa expelir as religiões, eu costumo dizer isso nos meus espaços, mas respeitar todas, inclusive o cristianismo, que é a maior delas. Um olhar invertido disso faz muitas vezes com que se embargue esse debate que hoje nós queremos fazer aqui, e por isso um olhar democrático para as pautas políticas que são caras para os cristãos, sejam católicos, evangélicos ou das diferentes derivações do cristianismo. Então, eu converso nos próximos 30 minutos com uma representante desse pensamento, desses valores, a deputada federal gaúcha pelo Republicanos, Franciane Bayer, natural de Santa Maria, formada em Direito, foi deputada estadual no Rio Grande do Sul de 18 a 22. Evangélica, irmã da ex-deputada e agora suplente de senadora Lisiane Bayer, cunhada da hoje deputada estadual Eliana Bayer, família forte. A Franciane é filha do missionário Alcides Bayer, hoje falecido, que foi um conhecido líder da Igreja Graça, aqui no Rio Grande do Sul, cujo fundador e líder nacional é o missionário R.R. Soares. Fran, dá para chamar assim, né? Bom dia, deputado, e obrigado por estar aqui conosco. É um prazer poder estar aqui conversando de pautas que são tão importantes para a sociedade, mas que às vezes tem ficado aí meio que de lado nos debates políticos. É porque às vezes parece que virou crime, né, deputada? Cristão parece que não pode falar de política. Sai para lá com esse teu assunto. E as coisas conversam, porque é da própria vida, né? Até porque quando a gente fala da posição do cristão, é uma posição de princípios e valores que são baseados na Bíblia Sagrada e que a gente tem certeza que esses princípios e valores são melhor para a sociedade, né? Que quando a gente olha para uma sociedade de resultado que a gente tem chegado hoje, a gente vê que o que se perdeu foi os valores principais que nós tínhamos, né? A honra que as pessoas tinham, o caráter que as pessoas tinham. E nós estamos numa sociedade aí, como eu costumo dizer, doentia, muitas vezes, sem a valorização do ser humano. E para mim, a ferramenta para trazer de volta isso é resgatar esses princípios e valores. E a política é uma ferramenta importantíssima, porque é o lugar onde as decisões acontecem, né? Deputado, o que te moveu, primeiro, antes de a gente entrar nas pautas lá do Congresso, o que te moveu para a política, a senhora sendo uma evangélica, uma cristã, a senhora e a sua família? Na verdade, a gente não se sentia mais representado nesse meio, assim, genuíno, realmente, um cristão que levante essa bandeira na política, né? De falar de vida, de falar de liberdade, de fé, de família. E em 2014, quando a Lise concorreu pela primeira vez, nós fizemos uma campanha falando de família e muitas pessoas riram, né? E falaram, falar de família na política, isso aí não vai dar certo. Bom, aí a gente já está aí... a gente já está aí com um caminho mostrando que sim, a família é a ferramenta fundamental da sociedade, é a base da sociedade. E é sobre ela que nós temos que discutir políticas públicas, fortalecimento da família. Então, esse chamado, eu vejo a política para mim como uma missão e uma ferramenta de potencializar tudo aquilo que eu sempre fiz na minha vida e acreditei, que é trabalhar com as pessoas, falar sobre a vida das pessoas. E a política, para mim, hoje é isso, é humanizar essa pauta que estava tão desconectada da realidade das pessoas e falar de política humana, falar de política de resultado. E quando a gente já não se sentiu mais representado, eu disse, tá na hora de levantar do sofá e ir para esse negócio e ver se eu faço diferente, né? Isso não significa exatamente impor as suas crenças, mas fazer com que as coisas que a senhora acredita sejam discutidas também na política. Ser uma voz nesse lugar de debate, né? O que eu via muito é que a gente olhava para a política e dizia, isso tá ruim, eu não gosto, isso, é aquilo. Eu falei, eu tô que nem aquele telespectador que fica sentado no sofá,
dizendo que a programação tá ruim, mas não levanta dali para mudar o canal, né? Fica olhando e reclamando. Eu disse, tá na hora da gente se envolver nisso. Nem Pilatos que lavou as mãos. Lavou as mãos, Eu digo, tá na hora de se envolver nisso, ver como é que funciona e levantar a voz e dizer, não, peraí, tem um grupo da sociedade que não pensa assim, né? E no momento em que a gente chega lá, a gente representa não só os nossos eleitores, mas representa hoje, né? Representa o Estado, representa as famílias gaúchas. A gente consegue dizer, olha, não é bem assim, a população está aqui, a representação nos mostra que não é isso. As pessoas que votaram em mim acreditam nos meus posicionamentos. Então, a gente consegue, eu digo, né, ser a voz daqueles que não têm voz, muitas vezes, né? E foi isso, esse é o objetivo principal. A gente não vai ganhar todas, isso faz parte do processo, mas levantar essa voz, pelo menos, e dizer, atenção, não é assim que a maioria pensa. E a senhora sente, eventualmente, às vezes, preconceito, a incompreensão de determinados setores com a presença de cristãos e evangélicos na política? Muito, muito. Às vezes maquiado, vamos dizer assim, mas sempre que a gente vai fazer uma discussão, primeiro eles já taxam, às vezes, pastor, vai falar disso. Apesar das minhas discussões serem muito técnicas e bem respaldadas, muitas vezes, né, nessa construção que a gente tem lá, ainda há esse preconceito. Toda vez que a gente vai levantar a voz, vai falar alguma coisa, já tem aquele olhar de quase que dizer, vai citar a Bíblia ali, né? E, na verdade, o que eu acredito é que eu represento realmente a maioria da população do Rio Grande do Sul e do Brasil, que hoje é cristã, católica, evangélica, que acredita na Bíblia Sagrada, que alguns dizem conservadores, né? Mas que acredita na família como base da nação, que acredita na valorização da vida. Então, às vezes eu tenho que lutar, né? Às vezes, assim, um preconceito vai vir e eu nunca gostei de me vitimizar, né? Às vezes as pessoas perguntam por ser mulher também. São vários preconceitos que a gente enfrenta nesse caminho, mas eu gosto de levantar a cabeça e dizer, eu tô aqui para representar, cheguei até aqui, eu acho que isso é fundamental. Né? Claro. Por essa parcela, como eu falei, que pensa como eu penso, né? E tô lá para ser essa voz. E os que não gostam, fiquem de mimimi aí, paciência. Agora, a senhora falou, preconceito às vezes disfarçado, né? Uma coisa que muito se ignora pelo mundo é a perseguição, até violenta, contra cristãos, né? A mídia noticia muito pouco isso e tem ocorrido cada vez mais em ditaduras e não só em ditaduras, né? Cristãos sendo perseguidos. É uma realidade que quando a gente fala, muitos querem dizer que nós estamos nos vitimizando e aumentando. Eu ouvi esses dias, numa reunião lá em que indaguei a ministra da Saúde sobre alguns apontamentos, porque o Ministério de Saúde assinou uma resolução junto ao Conselho que traz uma religião como equipamento do SUS. Né? E a minha pergunta é, por que essa religião é escolhida e as outras? Né? Eu acredito que o Estado, né, o governo tem que dar espaço para todas, reforçando o Estado laico e o respeito a todas as religiões, ou a nenhuma, né? Porque eu perguntei qual era o estudo técnico que ela tinha chegado à conclusão que somente essa religião, né, poderia ser um equipamento do SUS. E a resposta que ela me deu é que é uma religião que sofre mais preconceito. Eu quase disse, como assim? Como se eu disse, nós já estamos sofrendo o preconceito de não sermos discutidos como equipamento do SUS. Né? Então, a gente vê também isso muitas vezes. O cristão é taxado por não ser perseguido. Mas quando a gente levanta uma voz e fala aquilo que nós acreditamos, temos visto as redes sociais onde nós somos perseguidos, nós somos taxados de homofóbicos, taxados de tantas outras coisas preconceituosas por ler ou por falar um versículo bíblico. Né? E a gente tem que entender a diferença de um crime de preconceito e de acreditar numa fé e professar essa fé. Né? Eu ouvi uma pessoa dizer que nós, e aí quando falou assim, vocês eram os cristãos, queremos arrancar os corações, não sei o que. Eu disse, gente, o que nós estamos ouvindo aqui? Isso aqui, para mim, parece aquela história antiga lá de caça às bruxas, né? Eu disse, nunca na Bíblia se falou, né, em perseguição, em querer acabar com um nicho da sociedade, ou seja, que for. Eu digo, pelo contrário, nós pregamos sempre o respeito e o amor. O contrário da outra face, né? Pregamos o respeito, o amor a cada indivíduo. Claro que também temos que ter esse respeito, esse amor, mas infelizmente, às vezes, as minorias são mais barulhentas que as maiorias e estão aí enfiando goela abaixo das pessoas aquilo que eles acreditam. Inclusive sobre a mulher, né? Tem uma passagem que
Jesus fica diante de uma mulher adúltera, né? E os homaradas tudo com as pedras na mão. E ele manda baixar as pedras, né? Cria vergonha na cara. Melhor ele dá, né? Quem não tem pecado que atire a primeira. Fez a pessoa refletir. Mas e imagina, pensar, né? Deputado, o que era isso naquele tempo, tu defender uma mulher adulta? No tempo em que a mulher não tinha espaço na sociedade, né? E hoje o cristão sofre muito isso. Pessoas, às vezes, têm ainda esse receio de se apresentar como um cristão, por saber que muito já vai vir aquele preconceito, aquele julgamento de como ela vai agir em diversas situações. Um preconceito charmoso, politicamente correto. Exatamente, né? Isso é midiático também, né? Então, estoura muito, infelizmente, aí muitas mídias apoiam isso. E isso é uma preocupação no nosso Brasil, que eu vou aqui reforçar, tu já falou no início, Estado laico, né? As pessoas estão desvirtuando o que é o Estado laico, né? O Estado laico não é a ausência de fé, não é a ausência de religião, é o respeito a todas elas. E hoje a gente tem visto nos espaços de discussão um encaminhamento para se apartar a religião desses espaços, apartar essas discussões e sim, cada vez mais segregar a sociedade, dividir um grupo contra outro, né? E isso para mim me preocupa, porque eu, como cristã, eu posso me relacionar muito bem com qualquer pessoa de outra religião, na base do respeito e do amor, né? Cada um com a sua fé se respeitando. E hoje em dia querem sempre fazer essa disputa, né? É homem contra mulher, tantos grupos agora, o cristão contra o outro, como se a gente não pudesse conviver. E para mim, quanto mais tu divide a sociedade em grupos, mais a gente se perde, porque a sociedade é a união das pessoas, né? Só que essa divisão dá voto também, né, deputado? Historicamente funciona. E além de dar voto, dá... como é que eu digo? Consegue fazer prender as pessoas como massa de manobra e como manipulação. Então, aquelas pessoas que veem a política como um espaço de poder, né, elas querem isso para se manterem no poder, para poder ficar ainda usando essas pessoas nesses grupos para se manterem no espaço que elas entendem de poder. Né? Eu entendo a política como um espaço de discussão, de debate, de representação. Eu não gosto nem de usar, né? Nós estamos nos espaços de poder. Não, nós estamos nos espaços de discussão e debate. Né, onde ali realmente é para exercer a democracia, que muitos defendem, mas quando ela acontece, eles judicializam hoje em dia. O pessoal tem esquecido que o verdadeiro poder era para ser do povo, né? Por isso que vocês são representantes desse poder, né? Enfim. E vocês lá, isso que eu ia te perguntar, no Congresso agora falando, né? Como vocês cristãos se organizam? Tem essa organização, católicos, evangélicos, por pautas comuns? Vocês se reúnem, conversam? Como é que está este bloco, se é que tem, deputado? Sim, hoje a gente tem a Frente Parlamentar Evangélica, que é do Congresso, unindo o Senado e a Câmara Federal dos Deputados. Existe também a Frente Católica, a Frente Espírita. Existe também algumas frentes parlamentares em defesa da vida, contra o aborto, em defesa da família, que também dialogam muito com os nossos assuntos. Então, esses grupos já são organizados e, dependendo das pautas, a gente se reúne em união, em comunhão, para alinhar estratégias de trabalho, né? Hoje eu sou a coordenadora da Frente Parlamentar Evangélica aqui do Rio Grande do Sul e da região sul, né? E a gente teve agora, esses dias, umas reuniões para alinhar esses trabalhos que nós vamos fazendo. Há pouco tempo também uma coletiva de imprensa unida, Frente Parlamentar Evangélica, Católica e Espírita, sobre os posicionamentos do Ministério de Saúde. Então, assim, há uma grande ala de cristãos, né? Independente aí qual seja a sua fé, mas como a gente disse, acredita na Bíblia, que tem se organizado lá no Congresso e juntos nós temos sido aqueles que eu digo assim, mais do que propor projetos de leis, né? Sido aquele olhar atento para tudo que vem. Vigiar. Vigiar tudo que vem, cada projeto que vem. A gente tem grupos de estudos, que é assessoria técnica, que cada projeto protocolado é estudado e, dependendo do tema, nos alertado. E aí, ali a gente alinha qual é a estratégia a seguir, desde as comissões. A gente tem pessoas que acompanham. Essa unidade política faz toda a diferença na briga política do Congresso. Faz toda a diferença, principalmente porque ela é apartidária. Né? Nessa frente parlamentar existem diversos partidos, né? Todos juntos, e muitas das pautas a gente consegue uma união desses deputados, independente dos seus partidos. Então, a gente também consegue, às vezes, levar esse anseio para o partido e até... De quantos nós estamos falando, deputado? Na Frente Parlamentar Evangélica são 170 deputados, se eu não me engano. Juntando as outras? As outras eu não vou lhe saber dizer 200, tudo. 300, Tem mais.
E aí a gente até consegue, às vezes, a mudança do pensamento da bancada partidária a partir do momento em que a bancada evangélica se movimenta, né? Então a gente tem conseguido algumas vitórias aí. Às vezes não é projetos aprovados, mas é mais segurados. Derrubados, segurados. E como é que está Brasília, deputada? Governo Lula, velhas pautas voltando, ministros do PP e do Republicanos, do seu partido. Como transitar nesse novo, novo cenário de retorno do PT ao poder? O que a senhora está sentindo lá? Sinceramente, eu como uma parlamentar federal nova de primeiro mandato, às vezes a gente fica até meio assim, porque a gente cria uma expectativa e chega lá e vai vendo que os movimentos às vezes são contrários, né? Logo depois da eleição, que mais se noticiou que nós teríamos o Congresso mais conservador, né? E que o governo não teria espaço. Logo ali o presidente anuncia 30 e tantos ministérios e eu já vi esse castelo ruindo, né? Começou com o MDB, União Brasil, PSD... Por causa dessas construções partidárias e políticas, né? Então, assim, é muito complicado, às vezes, esses caminhos, mas eu tenho mantido um posicionamento e dentro do meu partido eles têm esse conhecimento do que o que me levou até lá e o que me move não vai mudar, né? Então, pautas conservadoras, pautas de princípios, os meus princípios de vida, não tem como discutir, não abre nem para debate, né? Agora, claro, tem coisas que são importantes a gente discutir. Por que eu digo isso? Porque a política também está tão polarizada que as pessoas querem que ou tu seja oposição a tudo e todos, ou que tu seja a base alinhada a tudo e todos, né? Então, eu digo assim, a gente tem essa visão mais... O Partido Republicano se declarou como independente, e aproveitando aqui já o espaço, existe sim um deputado do Republicanos lá do Nordeste que aceitou o convite pessoal do presidente e assumiu o ministério, mas o Partido Republicanos continua independente no Congresso, né? Apesar aí, até vi que o Lira diz que nós somos base do governo, o Lira não é ninguém para falar do Republicanos, né? Ele que fala então por ele ou pelo PP. O Republicanos continua afirmando que nós somos independentes no Congresso e esse deputado que aceitou o convite vai se licenciar do partido de todas as suas atividades partidárias, inclusive era presidente, acho estadual lá do partido dele, está se desligando, né? E nós vamos ver quais serão os próximos passos partidários. Porque nós temos essa visão de independência, de discutir cada projeto. E tem assuntos que são importantes para o Brasil, que a gente precisa discutir, e sendo importante e fundamental na vida das pessoas, podemos votar favorável. Não vou ser uma oposição de votar contra tudo. Mas a gente tem essa independência de analisar caso a caso, projeto a projeto, e é isso que a gente tem feito como partido e eu também como independente. Eu coloco muito isso para minha bancada, para o meu partido. Tem já votações que eu não segui a orientação partidária, porque não era assim que eu entendia e eles estão respeitando e nós temos feito esse trabalho. Deputada, vamos entrar nos assuntos, né? Começando pelo aborto. Até antes de entrar para saber lá tramitações, judiciário, Ministério da Saúde, o conceito. Por que um cristão deve e precisa ser contra o aborto? O que move essa visão de um cristão? Para mim é porque a vida tem seu valor fundamental, né? E para mim a vida é desde a concepção. Então a gente não pode aceitar o assassinato de bebês dentro do útero, que essa é a realidade, né? E a gente, quando começa a discutir o aborto, a gente vê que cada vez eles vêm querendo desmistificar, né? E aí começa, permite com tantas semanas, depois aumenta as semanas. E agora há um debate aí num país que é sobre aborto de recém-nascido. Eu disse, não, só um pouquinho, não é aborto de recém-nascido, né? É um assassinato de um recém-nascido. A gente tem países que estão autorizando aborto por causa de uma deficiência, né? Então, a vida, ela é preservada e fundamental, e o cristianismo traz isso, né? A valorização da vida, o cuidado com a vida. Então, eu como cristã, eu não tenho como aceitar o aborto em nenhuma esfera, inclusive não tenho como. Tenho relatos, inclusive, esses dias eu fui questionada sobre isso, de uma mulher que teve aí, né, um ato violento, acabou engravidando, decidiu não abortar. Hoje, o filho dela já é um adolescente e ela diz, é a razão da minha vida, né? Eu acredito que nós, como política pública, temos que organizar o sistema de saúde para dar acompanhamento para essas mulheres, dar um apoio psicológico, dar todo o tratamento necessário, mas não assinar num canetaço, né, milhões de mortes. Nós temos visto que o aborto tem crescido mundialmente, né, e aonde os países que regularizam, ele não tem sido a solução do sistema,
né? Porque muitas pessoas usam o aborto para defender a pauta da mulher. Ah, é pauta de saúde pública, é pauta da mulher. Não resolve o problema. Os países que liberaram o aborto, pelo contrário, cada vez tem mais abortos. Continuam tendo os clandestinos, porque nem todo mundo tem como acessar o que é regularizado. Continuam mulheres perdendo vidas e, mais do que as mulheres perdendo vida, cada vez mais crianças, né, sendo perdidas ali. Até o relato de uma clínica que quanto mais o feto sair inteiro, ele vale mais porque eles vendem para estudo. Então, para mim, o aborto acaba sendo um crime hediondo, né, porque de diversas naturezas e porque é uma vida ali que não tem como pedir socorro. Se fala pouco de política de adoção, né, deputada, no país, teria espaço para evoluir nesse sentido? Eu acredito que sim, né? Se fala pouco, quando se fala, são debates que não são transparentes. Não são e que não trazem um resultado específico, né? Eu cheguei, como deputada estadual, até fazer uma audiência pública aqui no estado, uma vez para debater, entender como é que estava o sistema. Porque às vezes tem muitos pais querendo adotar e não conseguem, e temos crianças em abrigos que não conseguem família, então essa lógica aí não está fechando, né? Mas seria uma saída para quando a gente fala disso, né? Garantir a vida daquele bebê e a oportunidade, às vezes, até de quantas mulheres que não conseguem ter filhos, de se tornarem mãe, né? E o que está pegando lá hoje? Eu vi que está no Supremo, né? Querendo julgar essa coisa das 12 semanas. Ministério da Saúde, começando a botar as manguinhas de fora, a Câmara dos Deputados. Qual é o risco da pauta do aborto avançar em Brasília hoje em dia? Hoje a gente tem a ministra Rosa Weber, que está aí para se aposentar, que colocou como legado que ela quer deixar para o Brasil julgar, né? Eu ainda me espanto, porque como mulher, deixar esse legado para a nação... Ela quer aprovar, né? Não julgar. Deixar esse legado para... Exatamente, a aprovação da descriminalização ali do aborto me choca, né? Mas a gente tem trabalhado, o STF ainda é complicado, porque o parlamentar não tem gerência sobre isso, né? Às vezes as pessoas perguntam, vocês não vão fazer nada? Eu digo, o que nós podemos fazer, né? Mas nós temos nos organizado com a bancada evangélica e com outras frentes para algumas ações durante os próximos dias de mobilização nacional para que o STF entenda que o Brasil é contra o aborto. Como a gente falou, a maioria da população brasileira é contra o aborto, né? Lá, e é uma ação, é importante a gente dizer isso, é uma ação judicial de quando se foi debatido o aborto no Congresso, não passou. Então eu digo assim, não é uma omissão do Congresso. Debateram e não passou porque o Brasil é contra. E aí aqueles que não concordam, que eu digo que defendem a democracia, mas quando a democracia diz que é contra uma ideologia que eles acreditam, judicializaram essa questão, né? Está então desde 2017 tramitando, a gente já conseguiu segurar por bastante tempo. Em 2018, eu junto com a deputada Elisiane Bayer fizemos uma ação no Rio Grande do Sul, levamos assinaturas, abaixo-assinado ao STF, conseguimos segurar até agora, né? Agora ela colocou de volta a julgamento. Ainda acreditamos que essa mobilização segure o STF sobre isso, ou que nem eu digo, ou que julguem, né, contrária a essa decisão, porque o Brasil não é favorável ao aborto. Lá na Câmara a gente tem esse debate, mas o que acontece hoje com o trabalho do governo? O Ministério da Saúde mesmo, como eu falei, assinou essa resolução junto com o Conselho Nacional de Saúde, que traz entre os itens a liberação do aborto. Se vê que a maioria dos parlamentares são contra o aborto. A maioria tem esse princípio cristão de favor à vida. Então, são temas que eles sabem que não vão passar pelo debate do Congresso, né? Ou que vão ficar muito tempo lá se debatendo, ou que nós não vamos aprovar. E aí, o Ministério, o governo tem trabalhado com resoluções, com portarias, né? E a ministra da Saúde, mais uma vez, quando foi indagada por mim, disse, não, uma resolução não tem força de lei, mas é uma diretriz que se dá para todo o Sistema Único de Saúde, né? Então, assim... E também não pode contrariar a lei, né? Porque na hierarquia das normas está abaixo de uma lei. Exatamente. Né? Então, o que nós levamos, principalmente nessa reunião em indagação à ministra, é que o Congresso é o lugar para se debater esse assunto. Então, que se apresente de novo essa pauta, se for o caso, e nós vamos debater. E eu acredito, sim, que no Congresso não passa. E por isso essa questão judicial, essa questão via portarias, resoluções... porque são temas que não avançam no Congresso, porque a maioria da população brasileira é contra. O mesmo eu acho que vale para descriminalização da maconha e das drogas, né? Exatamente, mesmo sentido, né? O STF traz o tema,
Ministério da Saúde coloca na resolução também o tema, e quem tem que debater isso é o Congresso. Eu ainda me questiono, né, como que vai se liberar, porque a discussão no STF é sobre um porte mínimo, né, que seria de usuário. Aí eu digo, como que vai se liberar o porte de algo que é proibido vender? Né? Eu digo, como é que eu vou portar algo que não pode estar à venda? Nós vamos estar fortalecendo o tráfico que existe no Brasil, né? Em vez de resolver um problema, mal sucedidas. São mal sucedidas. A gente tem os países vizinhos aqui que teve a liberação e estão vivendo um caos e agora não sabem como voltam atrás daquilo, né? Então a gente vê que vai abrir uma brecha muito grande, e a desculpa, entre aspas, né, que usam, que dizendo que porque há muito usuário no sistema prisional que está sobrecarregado, porque é apenas um usuário que estava com porte. Vamos pensar então numa pena diferente, numa política pública diferente, mas não simplesmente liberar o porte. Aí eu também me reúno ali com vários, cada um com um pouquinho, não, cada um está portando o seu. Dá um festerê. Fora, como eu disse, né, não tem como a gente legalizar um porte de algo que é proibido vender no Brasil, que é proibido o comércio. Então, da onde eu porto isso, né? E é uma pauta da qual o governo Lula, o PT, enfim, sempre foi amigo, né, dessa pauta. A gente tem, e a Frente Parlamentar Evangélica também levantou isso, né? A gente tem Lula, na época de campanha, que fez uma carta aos cristãos evangélicos, dizendo que era contra a liberação das drogas, que era contra o aborto, que respeitava a família e que respeitava todas as religiões. E nós temos o Lula presidente, depois de empossado, que, como tem trabalhado, ele não levanta essa bandeira. Os seus ministérios estão movimentando isso. Então, o Ministério da Saúde, que era para discutir medicamento que está em falta, que era para discutir fila de cirurgia, fila de exames, hospitais precisando de recursos, está discutindo legalização das drogas, legalização do aborto, tratamento hormonal em crianças a partir de 14 anos, custeado por SUS para mudança de sexo. Está sendo, na verdade, um ministério ideológico e não o Ministério da Saúde. É isso que a gente tem visto o sistema do governo. E aí, se o presidente é questionado, ele diz, não fui eu. Isso aí foi lá no ministério. É uma discussão, eu acho que é muito debate. Mas, na verdade, o ministro está lá escolhido por ele, né? Então, como a gente falou, tem dado tapa com a mão dos outros. É isso que a gente tem sentido lá na Câmara dos Deputados, e vendo que o candidato Lula é diferente do presidente Lula. Deputada, a senhora é uma deputada da família, né? E como é que vê o tema da sexualização da infância, inclusive no ambiente escolar, né? Não passa semana sem que a gente veja algum vídeo que choca os pais sobre uma abordagem sexualizada da educação infantil. Isso aí tá na educação, tá na cultura, tá na arte, né? Tá por tudo, infelizmente. E muitas das vezes os próprios pais estão aí compartilhando conteúdos na internet com esse sentido. E aí, às vezes, quando chega perto do seu filho, ele se choca, né? Eu faço essa reflexão porque nós vemos aí famosos levando seus filhos para shows, cantando música com letras com duplo sentido, colocando suas crianças para dançar junto, sempre achando que esse perigo, né, do abuso da criança, do infantil, está longe da sua casa. Mas é através desses conteúdos que nós temos fortalecido, né, a rede de pedofilia, que nós temos fortalecido o crime organizado que tem explorado crianças. E esses tempos nós tivemos uma reunião da bancada gaúcha com a delegacia especializada e nós conhecemos ali um cardápio onde as crianças são vendidas dependendo do que vai acontecer, qual é o valor. Então, se é para pegar só na mãozinha, é tanto. Se é para pegar na perninha, é tanto. Então, se é para acontecer tal coisa, tem que ser depois do terceiro encontro e já é tanto. E aí, então, isso nos preocupa e nos choca, porque a gente tem visto a desconstrução, né, da família, desses valores. Aonde a criança era para ser mais acolhida e cuidada, hoje, dentro do lar, ela tem sido violentada e sofrendo, né? E como é difícil a gente detectar isso. Está extrapolando tanto que está chegando na escola, como a gente viu esses dias, quando a família cuida dentro do seu lar, quando a criança precisa ir para a rede escolar, tem recebido esse tipo de conteúdo lá, né? Então, também faço parte da Frente Parlamentar de Combate à Sexualização Precoce Infantil, porque nós precisamos preservar a infância plena das nossas crianças, saber que tudo tem o seu tempo para ser falado, respeitar a organização da família para falar sobre isso e não usar temas que são importantes. Eu digo assim, a gente não pode... É importante falar sobre sexualidade com crianças, de acordo com a sua faixa etária.
Por exemplo, com crianças pequenas é importante eu explicar onde um adulto não pode tocar nela, da maneira em que eu explico para a criança estar preservada, né? Mas hoje que a gente vê, tem sido invertidos esses valores e muitas vezes até com a chancela dos próprios pais que gravam ali seu filho fazendo uma dancinha que para ele é muito bonitinha, joga na internet, tem um pedófilo usando esse conteúdo depois, né? Então, nos preocupa, mas eu acredito que na política também a gente pode fazer esse debate, né, de resgate desses valores. Eu sou coautora do projeto de lei que veda o uso de qualquer verba pública para eventos que acabam promovendo a sexualização infantil, porque a gente estava diagnosticando isso, né, no Brasil. Então, eventos com recurso público, lá com, né, sexualização infantil a todo direito. Então, a gente tem essa discussão aqui na Assembleia Legislativa também. A deputada Eliana Baier apresentou o mesmo projeto que eu tinha também como estadual. E a gente vai trazendo esse debate, essa reflexão e buscando salvar cada vez mais nossas crianças. É isso que eu ia dizer, o resumo da ópera, né, para uma deputada com o seu posicionamento é um momento histórico de tiroteio, né? Escudo levantado porque tá vindo chumbo de vários lados. Na verdade, eu digo assim, quando eu penso assim, amanhã o dia vai ser calmo, nunca é calmo, né? Sempre tá se levantando. E mais na defensiva mesmo, né? Então, ataque, assim, né? Eu digo, porque as pessoas às vezes perguntam, deputada, qual vai ser o grande projeto de lei? Qual é a sua grande lei que a senhora quer trazer? Eu digo, a minha missão aqui é muito mais resguardar a família, a vida, a infância, do que propor grandes projetos de lei. Primeiro, porque no Brasil nós já temos leis a torto direito, né? Haja aí os estudantes de direito que não dão conta de cada ano sendo atualizado mais lei, mais lei. E eu acredito que muita coisa é tirar do papel para que se torne realidade e fazer essa preservação, né? Fazer esse debate de conscientização, de se precisar revisar alguma coisa para ser ampliada e a alcançar. Mas a gente tem isso. Na verdade, todo dia é um campo que está muito ideológico e pouco realmente pensado nas situações públicas, nas políticas públicas que precisam ser pensadas para as pessoas, né? Mas a gente não pode baixar a guarda, porque senão vão usar a política como ferramenta para a implementação de uma ideologia. E se a gente não estiver lá com esse escudo levantado e atento como soldado, nós vamos perder o nosso Brasil. Infelizmente, é isso que eu tenho visto. Não perdemos ainda o nosso Brasil, porque ainda existem pessoas corajosas que estão lá para levantar a voz e mostrar que não é o que a população acredita, não é o que nós acreditamos para a nação. Eu tenho a impressão que o seu Alcides Baier se orgulharia dessas gurias aí, hein? Lutando na política. Essa base que nos move, né? Esse legado que nos ensinou sempre a pensar com esse respeito, com esse amor e com esse cuidado pelas pessoas que nos move todo dia. Sinceramente, tem dias às vezes que a gente olha e pensa assim, será que adianta, né, tá aqui nessa função, nesse desgaste? Será que eu vou conseguir segurar alguma coisa que pode ser muito, trazer muito mal para a vida das pessoas? E aí eu faço essa reflexão que eu falei lá no começo. Nem sempre eu vou ganhar todos, mas eu preciso levantar essa voz e mostrar que o Brasil não é o que estão querendo dizer que é, né? Que o Brasil, na sua essência, é um país de pessoas trabalhadoras que amam as suas famílias, que querem cuidar dessas pautas que são humanas. Né? Eu uma vez fui indagada quando eu falei de um tema de lutando pela vida na Assembleia Legislativa. Uma pessoa me disse, lutar pela vida dá voto? Aí eu olhei e disse, era meu primeiro mandato de deputado estadual. Eu disse, olha, se dá voto, eu vou saber mais pra frente, né? Mas eu acredito que enquanto eu estiver nesse espaço aqui, eu vou usar essa tribuna para falar de vida e para trazer essa reflexão humana para a política, que eu tinha sentido que tinha se distanciado, esqueceram do detalhe do dia a dia da vida das pessoas. Bom, estou deputada federal, se dá voto realmente eu não sei, mas eu sei que eu vou continuar levantando essa voz lá. A senhora usou várias vezes essa expressão, né? A nossa voz não pode calar, né? Que é um pouco isso, né? Essa representação é legítima e majoritária. É que a gente sente muitas vezes que, como eu falei, a minoria barulhenta tem calado a maioria das pessoas. As pessoas têm medo de se expressar. Elas não concordam com aquilo. E quando eu levanto essa voz, as pessoas vêm dizer, deputada, eu penso, como a senhora é verdade? Isso aí é verdade. Então, assim, a gente precisa, e hoje eu, como parlamentar, tenho, né, essa voz de chegar na tribuna e dizer, olha, a população brasileira não pensa assim, o povo gaúcho não pensa assim, a família não pensa assim,
né? E ser essa voz, e aí nós temos já a frase tão conhecida, né, de Martin Luther King, né, que é o que preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons, e eu tô disposta a não silenciar. Então, enquanto eu estiver lá, eu vou estar... Enquanto me deixarem, eu vou estar lá levantando realmente, né, o que eu acredito que a maioria da família acredita, né, e resgatando essa instituição, família na sociedade, né, resgatando esses valores, fortalecendo de novo a família, porque para mim o resultado que nós temos de sociedade hoje foi a desconstrução da família. Se desconstruiu a autoridade de pai e de mãe, se desconstruiu o respeito à pessoa mais velha, né? A gente olha para as escolas hoje, ninguém tem mais respeito para o professor, né? Algo que a gente tinha muito respeito, né, antigamente. As pessoas não têm mais respeito ao idoso. E eu acredito que na política a gente pode fazer essa reflexão, trazer esse debate e fortalecer de novo a instituição família, sem a interferência do Estado, mas preservando essa instituição e dando essa liberdade de resgate de princípio, valor e caráter da sociedade. Deputada Franciane Baier, obrigado. E que Deus abençoe, né? Porque a jornada é pesada e longa. Eu agradeço o espaço, né? E sempre digo assim, se for para falar de todas as lutas lá, nós podemos ficar horas aí comentando. Por isso que o nosso programa se chama Outro Olhar, para trazer justamente uma perspectiva de quem está de dentro dessa batalha aí, né? E eu convido, então, a todo mundo que nos acompanha a conhecer um pouquinho mais da Franciane Baier, do trabalho que a gente tem feito. Hoje em dia é muito fácil, né, Kleber? Escreve lá Franciane Baier na rede social. Baier com Y. Exatamente. Vai achar, e nós estamos ali levantando essa bandeira da família gaúcha, levantando essa voz de vida, de fé, de liberdade, e prontas aí para receber sugestões, receber assuntos. Às vezes eu digo, as pessoas acompanham suas pautas de perto, nos alertem. Porque realmente, assim, é um universo de discussão que nem às vezes dá tempo da gente conseguir acompanhar tudo que se levanta desse governo que afronta a família, que afronta os valores e princípios cristãos aqui no nosso país. Bem, obrigado. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom final de semana. Outro Olhar. A apresentação Kleber Benvenu.